Que o Senhor continue abençoando a vida de Jeovã, Florindo. Que bênção poder ver todos participando, adorando ao Senhor. Hoje, pela manhã, nós conversamos o texto da Palavra de Deus, lá em João, capítulo 14. Olha, que bom, a turma está atenta, que bom, que bom. Lá quando Mateus e Tiago foram presos, né? Olha, rapaz, vocês prestaram atenção na mensagem, coisa boa, viu? Fico feliz. Nós estamos falando sobre o mês da música, sobre louvor e adoração, e na igreja tem coisas que funcionam totalmente diferente do mundo. Quando eu falo mundo, fora da igreja, na questão administrativa, na igreja nós vivemos por fé, não por vistas, acreditando que é o Senhor que sustenta, é Ele que mantém. E Ele tem feito isso e provado dia após dia. Lembro-me quando Beto, o mestre de obras, ele falou: pastor, se a igreja recebesse uma oferta bem generosa, né, de uns 100 mil, a gente conseguia chegar até o final da obra. A gente nem imaginava o quanto poderíamos arrecadar com o carro, mas quase que conseguimos esse valor com o carro. E o Senhor mandou, com o esforço dos irmãos, aqueles que se viraram nos 30 e que ofertaram com generosidade. A mesma coisa é o louvor e a adoração. A mesma coisa é essa parte aqui da frente, que muitas pessoas pensam assim: olha, ali eu vou ter agora o meu momento de fama, agora é a hora do status, agora é a hora de eu compartilhar, porque eu fui lá na frente. Sabe de nada, inocente. Porque o palco não é aqui. Pensamos que aqui é o centro das atenções. Não, aqui não é o centro das atenções. O centro das atenções é Deus. O culto, ele é cristocêntrico. A liturgia, os cânticos, o que o Jeovã e Florindo acabaram de cantar, fala disso. Quando se encontrar com o Senhor, tudo é para o Senhor. A pregação é cristocêntrica, o louvor. Se algum momento do culto, alguma pessoa apareceu mais do que a pessoa de Jesus, não foi culto, foi qualquer outra coisa. Foi um teatro, cinema, qualquer espetáculo, qualquer. Se você sair da igreja no domingo lembrando, porque fulano de tal fez tal coisa e a igreja só fala daquilo, pronto. Foi qualquer coisa, menos culto para Jesus. Porque a pessoa tem que sair daqui falando: Deus é bom, Deus é maravilhoso, o Senhor foi adorado, o Senhor foi exaltado. A palavra de Deus me falou nessa manhã de Paulo e Silas na prisão, e eles no momento de dor, no momento que estavam presos, eles adoravam a Deus, e os grilhões foram quebrados, e eles foram libertos, e eles abençoaram a vida do carcereiro, e a salvação que chegou até eles, chegou ao carcereiro através daquele momento que aparentemente era de dor, mas Deus reverte a dor em alegria, reverteu aquele momento ruim em salvação. Tem que lembrar que o pastor Fábio falou isso, falou aquilo. Não, esquece, lembra da palavra de Deus. Deus é que é o centro das atenções. Nós estamos nesse momento de culto, de celebração, não é para sair daqui: eu não gostei do culto porque aquela música que o pessoal cantou, eu não gostei porque o pastor pregou tal coisa assim, eu não gostei. E quem disse que tudo que está sendo feito aqui é para você gostar? Se alguém me mostrar na Bíblia que esse momento aqui é para você gostar de alguma coisa, eu mudo minha opinião. Por isso que nós oramos e pedimos: Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Quem tem que receber a adoração e o louvor é Deus. Louvor e adoração é para Deus. Pensando nisso, Salmos de número 124, abra a sua Bíblia.
Salmos de número 124, está lá no bloco de salmos chamados cânticos de degraus, cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação, depende da versão que você utiliza. Eu vou utilizar uma versão contemporânea da Almeida, utilizada pela Bíblia Thompson, que diz da seguinte forma: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra essa que diz, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui, Pai. Não seríamos o que nós somos. Não teríamos o que nós temos, Senhor, se não fosse o Senhor. Graças a Ti, Pai. Louvado seja o Teu nome. Que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. Fala, Senhor, tão somente através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A memória é algo interessante. A nossa cabeça, ela funciona de uma maneira que a medicina não sabe explicar na sua totalidade. Quando a gente sente um cheiro, você pode trazer na memória tanta coisa que você já viveu. Não sei se você consegue sentir o cheiro do bolo que sua mãe fazia quando você era criança ou adolescente. Não sei se sua mãe também era boa no bolo. A minha é de mão cheia. Então, o cheiro do pãozinho. Minha mãe fazia um pãozinho de queijo, que até hoje eu não comi na minha vida um pãozinho de queijo tão gostoso quanto aquele que minha mãe fazia. O cheiro. A minha mãe faz um café que não é muito do jeito que eu acho o certo fazer, mas o cheiro do café que minha mãe faz não tem nenhum igual. Quando eu chego na casa de minha mãe, o cheiro do café ativa a memória, tanta coisa vem na mente, tanta coisa. Lembro-me da zoada da chave, 6h30, 6h, quando meu pai chegava em casa. Tem vezes que eu ouço uma zoadinha de chave na rua, eu lembro assim, olha, igualzinho quando meu pai chegava em casa, a zoada da chave, abrindo o portão de casa. Essa é a memória. Fotos, canções, impulsiona a nossa memória tanto para momentos tristes quanto momentos alegres, momentos de despedida. Nós lembramos de coisas marcantes. Tem gente que não lembra, mas tem outros que lembram do primeiro beijo, do dia do casamento, nascimento dos filhos, a superação de obstáculos, você alcançar uma vitória, você alcançar Hein, Sandrinha? A última sessão de quimioterapia nunca vai sair da sua memória, nunca. O dia do diagnóstico, o dia que o médico falou, o dia que o médico me apresentou em agosto lá de 2008, de 1998, melhor dizendo, que o médico pegou um frasco de insulina e uma agulha e falou, olha, você vai usar isso para o resto da sua vida. Eu lembro que minha mãe começou a chorar, e eu não sabia se eu chorava, se eu ficava curioso, como é que isso vai funcionar. Eu fiquei meio estatelado, e o médico, você vai usar isso para o resto da vida. E graças a Deus, hoje, dia 14 de novembro, é um dia de conscientização sobre o diabetes, e eu com 23 anos de diagnóstico, graças a Deus, sem nenhuma complicação, celebro ao Senhor porque o médico lá me apresentou
Porque lá no início do século, no final do século XX, foi descoberta a insulina. Antes disso, muita gente morria, porque tinha que fazer uma dieta muito rigorosa, ninguém consegue viver sem comer, não podia comer porque não tinha insulina, acabava morrendo. Diagnóstico de diabetes era uma morte bem rápida. Essa mistura de sentimentos e lembranças é o que está nesse cântico de degraus. O que eram os cânticos de degraus? Eram louvores que se cantavam em peregrinação até Jerusalém. Eles iam a Jerusalém adorar ao Senhor. Por isso que eles cantam em determinado salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Eu estou indo a Jerusalém. Se não for o Senhor que tome conta da minha casa, de nada vale. Não adianta deixar o cachorro. Não tinha segurança eletrônica, não tinha câmeras, não tinha nada disso. Não tinha a polícia como a gente tem hoje com viaturas. Então eles cantavam: se o Senhor não proteger, se não for o Senhor, não adianta de nada. E eles iam cantando em celebração a tudo que o Senhor tinha feito, e lembrando desde a criação do mundo, o Deus que foi com o povo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus que esteve com Moisés, o Deus que esteve com Josué, o Deus que caminhou com a humanidade. Esse é o espírito do Salmo, olhando para os atos de Deus ao longo da história. E aí nós encontramos ânimo para continuar a peregrinação. O Senhor esteve com eles, o Senhor está conosco, o Senhor estará com os outros eternamente. Amém. Essa é a esperança. Por isso que nós celebramos. Celebramos porque o Senhor está conosco, e Ele começa falando no primeiro bloco aqui, do verso 1 ao 5, e aí no verso 5 ele fala: olha, as águas teriam transbordado sobre nós, as correntes teriam passado por cima de nós. Quantos problemas! Se fôssemos relatar aqui as dificuldades, ficaríamos aqui dia após dia, falando dos problemas, falando dos perigos, falando de livramentos, falando de curas, falando de restauração. Mas também é porque nós temos a tendência de supervalorizar os problemas. Nós damos muita atenção ao que é de ruim. Determinada vez, e é sempre isso, quando passa um pastor, pronto, pode ter certeza, aquele pastor fazia isso, fazia aquilo, ele tinha... Mas e o que ele fez que abençoou? O que ele fez que se dedicou? Nós só lembramos daquilo de ruim. O que é de bom, passa. Não só com o pastor, mas com qualquer outra pessoa, em qualquer ambiente. A nossa tendência é supervalorizar o negativo. Assim é o ser humano. Mas não é por causa disso que nós vamos negar que passamos por dificuldades. E eles fazem esse cântico como um suspiro. Em determinadas versões ele diz: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E ele repete no versículo 2: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, os homens, as mulheres que se levantaram contra nós, com ódio, com oposição, para nos devorar, para nos engolir vivos. Mas nós não esquecemos o que Deus falou a Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, no verso 15, Jacó, eu estou contigo, não fosse o Senhor que estivesse ao lado de Israel. E aí Deus disse a Jacó muito antes: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, porque não te desampararei. Esse salmo é atribuído ao rei Davi, e o Davi é aquele camarada que é gente como a gente. O rei Davi, a história dele, narrada nas Escrituras, é uma história que para a igreja de hoje, era difícil que uma igreja aceitasse por carta de transferência. Acho que um monte de igreja não, esse camarada,
que fez isso, 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 isso. Não, esse cara vai para o quinto dos infernos, mas não vem para nós, que a nossa igreja é o lugar de gente santa. Será? E aí o Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. O Davi celebra a Deus nesse salmo, dizendo assim, olha, eu só estou vivo por causa de Deus. Se não fosse Deus do meu lado, eu não estaria vivo, eu não teria passado por tudo que eu passei. Por isso que o Davi diz, olha, o Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é aquele que com a sua bondade e misericórdia vão acompanhar todos os dias. E o Davi fala, e habitarei nessa presença para sempre ou por longos dias. O texto continua falando, o Davi falando, e o Davi experimentou isso, milagres de livramento, porque o seu próprio filho, a saber, Absalão, correu atrás do pai para matá-lo e tomar o trono dele. Não foi só um ou dois inimigos. O Davi não era tão benquisto assim pela comunidade opositora. Um bom rei, deixou um legado, mas criava muita indignação dos seus oponentes, tão somente porque ele depositava a confiança dele em Deus. Ele conseguia, em momentos de tristeza e de dor, bendizer o nome do Senhor. O texto dos Salmos não é um texto teológico, o texto dos Salmos não é um texto doutrinário, o texto dos Salmos é um texto que fala da vida de um povo que caminha com Deus e durante a sua caminhada com o Senhor, canta a esse Deus, canta os grandes feitos do Senhor. Por isso que música tem a ver com vida, música tem a ver com caminhada, música boa, fala de histórias. Tem uma música, Lanterna dos Afogados. Tem umas músicas que, na minha cabeça, é assim, olha, rapaz, quem deu essa letra para esse camarada foi o próprio Deus, não tem outra explicação. Essa música faz parte da minha caminhada, e Carlão já viu que eu caminho feito um doido. Quando eu vou caminhar, nas minhas reflexões, eu boto um fone bem grande, som bem alto, e eu vou feito um doido, andando, conversando com Deus e cantando na rua. E quem passa por mim, normalmente, eu não vejo. Aí Carlão um dia falou, pastor, eu vi você passando lá, cantando, feito um doido assim e tal. Pronto, sou eu. E essa música do Paralamas do Sucesso, essa música fala de noite escura, fala de problemas, mas que haverá um cais no porto, e haverá alguém com uma lanterna nos afogados, aguardando para ajudar. Fala de segurança, fala de companheirismo, fala de que você não está sozinho, e que há sempre esperança. Eu falo, olha, essa música fala da vida, porque normalmente as pessoas em algum momento lhe falta esperança. E olha que tem musicista aqui na igreja, eu não quero entrar na música, eu não vou me ousar, não é a minha área de experiência, mas eu amo música, e Jéssica ama música, e lá em casa a gente ouve música quase que o dia todo, porque música tem a ver com a vida. E trazendo para o ambiente da igreja, a música tem que falar da nossa relação com Deus. Por isso que determinadas músicas são complicadas na sua concepção, a sua composição, o como se canta. Tem uma música que fala assim, determinando, restitui, eu quero de volta o que é meu, no imperativo, eu quero, restitui. Parece que Deus é a Receita Federal que vai fazer a restituição do imposto de renda, né? E aí você está aguardando o primeiro lote, segundo lote, e ó Deus, eu quero a minha parte da restituição, eu quero meu... Aí Deus deve olhar e falar, rapaz, você quer o que é seu mesmo? Você quer o pecado? Você quer a morte? Você quer o que tem de tudo ruim preparado para o homem? Então toma, você quer, leva, é tudo teu, vai embora. Porque quem somos nós para exigirmos algo de Deus?
mas mesmo assim, sendo ingratos, não celebrando a caminhada, Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus amoroso. Se olharmos para o nosso passado, vamos enxergar um passado com memórias de tempos nebulosos. Tempo que estávamos presos sem vida. E que o destino para nós era tão somente a morte. Mas quando encontramos a Cristo, Senhor e Salvador, Ele nos direciona para a vida e vida em abundância. Vida de salvação, vida de regeneração. Então eu não tenho o direito de ser ingrato com o Senhor. Lembro-me de Jó, quando ele diz à mulher, quando ela diz, amaldiçoa o teu Deus, e ele diz, olha, eu recebo as bênçãos do Senhor, como eu não vou receber esses problemas também de Deus? E Jó continua caminhando firme, resmunga durante a caminhada. Quem fala que Jó não resmungou, dá uma lida no livro de Jó direitinho. Ele resmunga, mas ele não amaldiçoa Deus. Ele diz, olha, eu estou com Deus no tempo bom, como é que eu não vou estar com Deus no tempo ruim? Não sou um ingrato. E lá na frente, o Jó declara, eu te conhecia, Deus, eu ouvi falar, hoje meus olhos te veem. É enxergarmos o Deus Todo-Poderoso cuidando de nós. E olha que o povo de Israel, você pode pensar assim, olha, Israel é um povo forte, exército gigantesco. Quando nós cantamos, o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, a gente imagina assim, no nosso imaginário, olha, Deus tem um grande exército e lá em Israel é muita gente. Não, catadinho de gente. Catadinho de gente. Não vou fazer comparações, já que fica gravado e transmitido, né? Mas é como se fosse o Brasil, e aí como se tivesse o menor estado do Brasil, aí depois você pesquisa geografia, o menor estado chegasse contra São Paulo e falasse, ó, agora vem cá São Paulo, vem cá que eu vou te enfrentar, o estado mais populoso do Brasil e o estado menos populoso. Israel era o menos populoso, mas Israel sempre saía vencedora. A nação de Israel seria vencedora não por causa de Israel, mas por causa do Deus de Israel. Por isso que esse culto a Israel, a bandeira de Israel, a cultura israelita, isso não tem nada de bíblico. Igrejas que fazem isso não tem nada de bíblico, porque nós temos que cultuar e adorar ao Deus de Israel, e não a nação de Israel, porque sem Deus, aquela nação não seria nada, já teria sido dizimada, mas porque o Senhor estava com eles, está conosco, nós somos alguma coisa, por causa do Senhor. Ele encerra esse salmo falando que o Senhor é esse socorro, o Senhor é aquele que mesmo o sol nascendo para os justos e injustos, a vida é difícil, dura, pesado, não é fácil para ninguém. Quando somos mais novos, nós pensamos assim, olha, fulano de tal tem isso, aquilo outro. Você não sabe o que fulano passou para chegar até lá. Lembro-me, determinada vez, um menino, 19 anos, e eu era o chefe dele, e ele só chegava atrasado no trabalho. O horário era 8, ele chegava 8h30 um dia, 8h40 do outro dia, 9 horas no outro dia chegou 9h30, e aí eu chamei. E aquele menino chegou assim e falou, o senhor não chega atrasado porque o senhor tem carro. Gente, aí você já conhece o pastor Fábio delicado, quando ele quer ser delicado. Falei, agora tu senta aí, tu vai ouvir agora. E aí foi, ele ouviu. Depois de um tempo aquele camarada foi demitido porque ele mesmo se demitiu. Porque nós temos sempre a impressão de que a vida do outro é mais fácil que a nossa. Agora, quando nos colocamos no lugar do outro, nós podemos entender muitas coisas. E esse texto de Salmos, ele não está falando da vida do outro, está falando da nossa vida.
Lemos as Escrituras, às vezes assim, olha, se fulano de tal lesse esse texto, não, é para você, meu irmão. O texto é para você, é para mim. Deus falando conosco. Olha como é que Davi celebra a Deus. Só que não é qualquer Davi, é o rei de Israel. É o cara cheio de dinheiro, era o cara cheio de poder. E ele diz assim, olha, não é pela minha força, não é pela minha espada, não é pelo exército que está comigo, é pelo Senhor. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Os meus inimigos teriam passado por cima de mim, teriam me engolido como uma fera em suas presas, se não fosse o Senhor. E às vezes na nossa presunção, batemos no nosso peito e falamos, nós somos isso, eu tenho isso, eu sou aquilo. Não, louvor e adoração tem a ver com que você se esconder e deixar com que Deus apareça e dizer, olha, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Determinada vez na prefeitura, eu fui com a camisa, com a farda da igreja, e aí uma pessoa lá falou assim, o senhor é funcionário dessa igreja? Eu falei, sou. Aí ele falou, então traz os documentos aí que a pessoa mandou, traz os documentos que o pastor assinou aí, entrega para a gente. Aí eu entreguei. Aí a pessoa, está faltando a assinatura aqui do pastor. Eu falei, então me dá aqui que eu assino. Aí a pessoa falou assim, ué, tu é o funcionário ou tu é o pastor? Eu falei, eu sou de tudo um pouco lá. Ele falou, moço, se você tivesse dito que você era o pastor, a gente já tinha adiantado do seu lado. Eu falei, não, é Deus que é tudo. Nós não somos nada. É o nome do Senhor. Quando louvamos a Deus, quando cantamos ao Senhor, nós temos que sempre fazer com que o nome do Senhor apareça. Nós precisamos criar um hábito, e aí tem um resgate, aí lembranças, uma memória. Eu sou da época em que 1º de setembro é o aniversário da Igreja dos Mares. Então, essa data nunca vai sair da minha memória. Quase 25 anos da minha vida, 1º de setembro, celebrando o aniversário da Igreja Batista dos Mares. Então, meu aniversário, 30 de julho, tudo que eu ganhava de roupa, que dava para ir para a igreja, eu só usava no dia 1º de setembro. Se eu ganhasse uma blusa de botão, no dia 30 de julho, ela ficava guardada até o dia 1º de setembro, para eu usar ou no culto da manhã, ou no culto da noite, ou no culto de sábado, de sexta, porque eu tinha a ideia de que, olha, a primazia é do Senhor. Não sei se é da época de vocês, de aniversário da igreja, ter que ir com roupa nova. É da época de alguém aqui? Então André é tão antigo quanto eu. Olha aí, Kevin também. Então, essa cultura de que, olha, eu vou apresentar ao Senhor, eu comprei um sapato dessa semana, olha, hoje é segunda, mas não dá para eu usar na terça, na quarta, na quinta. Não é religiosidade, é gratidão. Domingo, quando eu for me apresentar ao Senhor, eu vou com esse tênis novo, eu vou com esse sapato novo. Lembro-me quando eu comprei agora um tênis verde neon, quando você chega e ilumina tudo. Usei no dia que eu fui pregar lá na segunda igreja. Quando eu fui pregar, pronto, a primeira vez que eu usei o tênis. Por quê? Porque se não fosse o Senhor, eu não teria dinheiro para comprar aquele tênis. Se não fosse o Senhor, eu não teria saúde para poder ir andando até lá. Se não fosse o Senhor, eu não tinha estudado, eu não tinha aprendido sobre a palavra de Deus para pregar e apresentar a esse Deus. Então tudo eu tenho que lembrar, se não fosse o Senhor. Amanhã de manhã, se estiver chovendo, não resmungue indo para o trabalho. Quando você estiver saindo assim, e a primeira coisa que você pisar na porta de casa, numa poça de água, molhou a calça toda, e você vai para entrar no carro ou no ônibus com guarda-chuva, e o troço não fecha, e se molha todo, em vez de resmungar, você fala, se não fosse o Senhor, eu não teria acordado hoje para trabalhar. Se não fosse o Senhor, eu não teria um emprego. Se não fosse o Senhor, eu não teria uma casa. Se não fosse o Senhor, eu não tinha tomado café. Se não fosse o Senhor, eu não tinha roupa. Se não fosse o Senhor, que esteve com o povo de Israel, que esteve com a igreja primitiva, com meus antepassados, meus pais, com a minha vida, se não fosse o Senhor. Quando lembrarmos dos momentos de dificuldade, que possamos seguir em frente com gratidão. Gratidão.
Eu sou reclamão. Quando eu falo isso, eu falo primeiro para mim. Reclamo. Quem me conhece sabe disso. O povo fala, pastor, tem coisa que você não pode falar não na frente da igreja, que o povo não está nem te convidando mais para comer na casa deles, porque o senhor falou que o senhor é meio chato para essa coisa de comer. Mas me chamem, vocês pararam de chamar, me chama. Me chamam para comer na casa de vocês que eu vou, viu? A pandemia, já estou vacinado, 2 doses, se você não vacinou, aí é problema seu. Mas eu tomei minha vacina, então pode me chamar para tomar um cafezinho, comer um chimango. Lá na casa de Laís e Kevin, eles fazem um biscoito, um chimango, bota recheio, Kevin bota calabresa e faz um negócio gostoso lá. Pode me chamar, viu? Chama que eu vou. Pode chamar. A caminhada tem que ser com gratidão, em vez de reclamação. Cultivarmos o coração grato. O coração grato, esses dias eu celebrava a Deus e olhando para o passado, eu falando assim, olha, que bom foi que eu fiquei 25 anos membro da Igreja dos Mares. Que bom que eu fui estagiário durante os meus 5 anos de seminário. Que bom que eu pude dedicar 7 anos de ministério pastoral naquela igreja, aí juntando tudo dá 12 anos de serviço naquela igreja. Que bom que eu fui lá, embaixador do rei, diretor de escola bíblica, já fui presidente de coral, professor de classe, trabalhei na recepção, até na segurança da igreja eu trabalhei. Que bom, se não fosse o Senhor que me oportunizasse tudo isso, eu não seria o que eu sou hoje. Que bom que eu pude um tempo trabalhar em uma loja de sapato, e aí pior dia para mim era o dia que eu tinha que lavar o banheiro. E aí no primeiro dia que eu chego no trabalho, quem é que lava o banheiro? É quem está chegando novo, né? Lavei aquele banheiro e até hoje eu lembro que eu assim quase vomitando e limpando o banheiro, eu orei ao Senhor na hora do almoço e falou, Senhor, tira desse lugar, não dá para mim não dá. Isso foi numa segunda-feira. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, e aí trabalhei. Aí quando chegou na sexta-feira, contrataram uma pessoa nova. Aí eu falei, graças a Deus, segunda-feira é ele que lava o banheiro, não sou eu. E é claro que na segunda quem lavou o banheiro foi ele. Quando chegou no finalzinho da segunda-feira, não tinha celular, o telefone toca. E aí a gerente fala, Fábio, sua mãe quer falar com você. E daquele dia em diante, eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica Federal do Brasil. Na terça-feira eu já estava sendo contratado, o pessoal falou, Fábio, mas você vai pedir demissão e não sei o quê. E eu falei, não, gente, eu quero ir embora, não assinou a carteira ainda não, me dá minha carteira que eu estou indo embora. Mas aí quando eu lembro, eu falo assim, olha, que bom foi aquele tempo, que eu levava a marmita enrolada no pano de prato, minha mãe enrolava bem enroladinha, para na hora do almoço a comida ainda está quente. Eu sei o que é comer de marmita. Comida fria, eu sei que é chegar cedo na loja, para abrir a loja, limpar a vitrine, arrumar, tirar a poeira de sapato, ajoelhar para calçar os pés de gente com o pé meio mal cheiroso, com o pé sujo, e você tem que passar um paninho no pé do cliente, e você não pode dizer nada. Se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Se você trouxer na memória aí tudo que você já passou aí na vida. Dia desse eu compartilhava com um irmão da igreja e falei assim, olha, eu já comi a sobra da comida da família. E aí ele falou, eu também, pastor. Eu também. Aí por isso que eu gosto de comer bem hoje, porque eu já comi mal. Só sente felicidade de ver geladeira cheia quem já teve geladeira vazia. Não é verdade? Quem sempre teve geladeira cheia não está nem aí, se a geladeira está ficando vazia, eu vou ali e compro tudo. Agora, quem já teve geladeira vazia, meu irmão, que não tinha, botava a garrafa de água lá e só olhava, só tem água, não tem nem que suque, não tem nada. Aí hoje tem a geladeira cheia, gente, só sabe a satisfação de botar as compras ali para passar no caixa e não precisar tirar nada. Só quem já precisou tirar um monte de coisa e na hora contar o dinheiro e falar, faltou dinheiro, então chama o gerente para a gente tirar isso aqui. E aí tira o quê? Tira o arroz, tira o feijão, tira o óleo,
tira a carne, o que vai tirar? Olha, nada disso, não, então para o ímpar, e aí tem que tirar uma coisa. Quantas vezes eu vi minha mãe fazendo isso? Quantas e quantas vezes? Muitas vezes, muitas vezes. É por isso, quando eu olho para esse salmo, eu digo, olha, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Por isso que eu celebro a Deus. Por isso que às vezes eu sou meio chato, e aí um amigo meu fala assim, pastor, você gosta de ir para coisa boa, para comer bem, e fazer viagem? Gosto muito, porque durante boa parte de infância e início de adolescência, eu via primos, vizinhos, amigos, tudo viajando. E meu pai dizia, você tem que ir para a feira comigo, você não vai não. Você tem que ir comigo, você tem que me ajudar na barraca, você não pode ir, você tem que ir trabalhar. Só depois dos 14 anos, que aí deu uma luxadazinha boa, e aí eu viajava um pouquinho, mas durante um bom tempo, final da minha infância, se não fosse o Senhor. E aí o Davi, acho que ele poderia ter escrito esse hino, o hino 395, não sei se a gente consegue, se vira nos 30, Ju, e aí André canta, vem cá André, me ajuda aqui, André vai ajudar, 395 do cantor cristão, é um hino bem conhecido, Cristo satisfaz, André canta, Ju toca, ele diz, olha, e eu tenho cantado esse hino, lendo os versos, ele diz, olha, riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador, agora estou contente, se não fosse o Senhor, eu estou contente, eu estou feliz, não é por causa do dinheiro no banco, não é por causa da casa que eu construí, ou do carro que está estacionado aí fora, ou da roupa que eu visto, eu estou feliz porque Cristo me satisfaz, se não fosse o Senhor que estivesse comigo, minha família que o diga, a mãe de vocês, o pai, os avós, bisavós, tataravós, olha para trás e lembra assim, olha, o Senhor está comigo, o Senhor prometeu que estaria, Ele está e vai sempre estar comigo, por onde quer que eu venha andar, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Satisfaz.
você esteja contente com o Senhor agora. Não seja porque você vai ganhar tal coisa lá na frente, ou porque tal coisa ainda está para acontecer. Seja contente hoje, porque Cristo nos satisfaz. Lembre-se, que você possa fazer esse suspiro. Se não fosse o Senhor. Minha família que o diga, meus parentes, meus pais, meus irmãos que o digam. Se não fosse o Senhor, eu não seria quem eu sou. Que você esteja contente, que o contentamento, a alegria do Senhor seja derramado sobre a tua vida. Pai, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque Cristo nos satisfaz. Que possamos todos os dias louvar e agradecer o Teu nome por causa dos Teus grandes feitos no passado, por quem o Senhor é em nossas vidas, porque o Senhor é o Salvador, o nosso Redentor vive, o Senhor é o Emanuel, o Deus que caminha conosco, o Deus que está no nosso meio, o Deus que nos protege, que nos livra de todo o mal, o Deus que derrama graça, que derrama toda sorte de bênçãos sobre as nossas vidas. E que Teu amor, Deus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, as comunhões e consolações do Espírito Santo, esteja sobre a vida de todos os que nos assistem, os aqui presentes e espalhados pela face da terra, o Teu povo, hoje para todos sempre. Amém. Podeis sentar para as suas orações silenciosas, com Juliane, ao